Ei, som. Ei, som. Ei, som 2. Bom dia, meus irmãos. Vamos mais uma vez adorar o nosso Deus, não é? Estamos sendo abençoados pelo Senhor, sendo chamados a cada domingo para ouvirmos sua palavra e podermos cantar em gratidão ao nosso Deus. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos concede essa bênção. Sempre lembrem disso, meus irmãos. É o Senhor quem nos chama para nos abençoar e nos fortalecer nessa vida, não é, que às vezes é conturbada, que tem seus desafios. O Senhor nos mantém e nos fortalece aqui. Vamos nos colocar de pé neste momento para darmos início ao culto. O Salmo 65, verso 4, diz bem assim: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Percebam que maravilha. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. É Deus quem nos escolhe para habitarmos em sua presença e podermos lhe adorar. Vamos então iniciar o culto cantando o Salmo de número 124. Não fosse Deus que o diga a Israel. Cantemos então. Não fosse Deus que o diga a Israel, se ao nosso lado não viesse estar, quando se erguerão homens contra nós, com toda a ira vindo sobre nós, vivos seríamos tragados, pois se o Senhor não estivesse lá, águas viriam a nos submergir, por sobre a nossa alma correr, águas impetuosas a passar, iriam nossa alma afogar. Bendito seja Deus, Senhor Javé, que não nos deu por presa aos dentes seus. A nossa alma Ele resgatou, tal como a ave que se libertou do laço feito pelo caçador. A nossa alma Ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. Nosso socorro é o nome do Senhor. Foi Ele quem a terra e o céu criou. Assim então somos chamados para adoração. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos, e vamos orar neste momento ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez oramos a Ti. E fazemos isso, ó Deus, não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. Porque por Tua bondade nos revela a Tua verdade, o Santo Evangelho, a fim de que venhamos seguir nos caminhos que o Senhor preparou, no caminho que é o próprio Cristo para a nossa salvação. Por isso, ó Deus, Te louvamos, porque o Senhor cuida de nós. Tu és o nosso socorro. Não estamos confiando em nós mesmos, nem na força de nosso braço, mas somente no Senhor, pois é do Senhor que vem o nosso socorro. Obrigado então, ó Deus, por nos revelar a verdade. Obrigado por conduzir nossas vidas e continuar nos fortalecendo na fé. Ó Senhor, nós Te louvamos por Tua fidelidade de geração em geração, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, mas por Tua fidelidade as sustenta. E nós também somos sustentados pelo Senhor, dependemos da Tua providência, dependemos do Teu poder, Senhor, do Teu poder. E por isso Te louvamos. Ó Senhor, vem encher nosso coração da Tua palavra e de alegria verdadeira que vem do Espírito Santo, para que venhamos Te honrar, para que venhamos ter prazer em fazer a Tua vontade. Vem nos conduzir mais uma vez no culto solene, ó Deus, para que venhamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, com sinceridade em nosso coração. Nos abençoe, Senhor. Fale a Tua igreja, nos conduza para a glória do Teu santo nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos neste momento ler a santa lei de nosso Deus, Êxodo 20, 1 a 17, leio o verso 1 e 2 e vamos alternando então. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te adorarás a ervas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visível a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha para nós é podermos ouvir a palavra de Deus, também ler a sua lei. Isso é realmente necessário para a nossa vida, para sempre sermos conduzidos no caminho do Senhor, sempre lembrando de quem nós somos e de quem Deus é. Não é? E realmente o sentido real desta lei para nós, que é o amor, realmente, que devemos ter para com Deus e para com o nosso próximo. Vamos cantar o Salmo 40, o Salmo 40 está bem relacionado com a pregação desta manhã, que será no Salmo 70. Vamos cantar então a mesma melodia de Grandioso és tu, não é? Salmo 40. Pelo Senhor espero confiante, pois se inclinou e ouviu quando clamei. Do poço horrível tremendo
pó de lama, Deus me tirou, na rocha me firmou, e nos meus lábios novo canto pôs, um hino de louvor a Deus. E ao virem isto, muitos temerão, e no Senhor confiarão. É bem-aventurado todo aquele que no Senhor a confiança põe. Não pende para os homens arrogantes, nem para aqueles que amam o mentir. Prodígios mil, desígnios sobre nós tens feito, ó Deus, não tens igual. Quisera anunciá-los, proclamar, mas ultrapassam meu contar. Ofertas, sacrifícios não quiseste, abriste os meus ouvidos para ouvir. Ofertas, holocausto não queres, pelo pecado, pela transgressão. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo consta sobre mim. O meu prazer é teu querer cumprir, e dentro em mim tua lei está. E proclamei as novas de justiça perante os santos na congregação. Tu sabes que jamais cerrei os lábios, tu bem o sabes, ó Senhor meu Deus. Tua justiça em mim não ocultei, fidelidade proclamei. Não escondi da grande reunião, verdade, graça e salvação. Mercê, ó Deus, de mim não deixes longe, verdade e graça venham me guardar. São incontáveis males que me cercam, já me alcançou tamanha transgressão. São mais que meus cabelos, muito mais, me desfalece o coração. Ó Deus, te apressa em dar-me salvação. Ó, vem, Senhor, me socorrer. Envergonhado, cheio de vexame, seja o que quer a vida me tirar. Sim, volte atrás, coberto de vergonha, quem tem prazer se o mal me sobrevém. Por sua ignomínia sofram, pois, os que estão falando assim, dizendo foi bem feito,
não de ti perturbação. Em ti se alegrem, sejam jubilantes os que te buscam todos, ó Senhor. Quem ama a tua salvação proclame, engrandecido seja o nosso Deus. Necessitado e pobre embora sou, cuida de mim, ó meu Senhor. És meu amparo, meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Este é um salmo realmente um pouco comprido, mas que é muito belo com relação ao seu tema, em nos ensinar de onde veio o nosso socorro. Vamos ouvir neste momento, meus irmãos, a pregação, mas antes vamos orar mais uma vez ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe e nos ensine a sua palavra. Oremos. Ó Deus, Tu és maravilhoso e bondoso. Já podemos provar a Tua bondade todos os dias, Senhor. Estamos aqui por conta disso, porque o Senhor, por Tua bondade, nos chamou. Obrigado, então, porque já podemos cantar os salmos, cantar a Tua própria palavra, ouvir a leitura da Tua lei e termos a convicção de que o Senhor nos conduz. Agora vamos ouvir a pregação do Evangelho e, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós para que possamos ser edificados ouvindo a pregação. Que venhamos aprender a Tua vontade, ó Deus, e sermos conduzidos de acordo com essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é vontade santa. Por isso, mais uma vez, ó Senhor, a despeito de nossas limitações e fraquezas, fala conosco, fala com a Tua igreja, e vem nos ensinar o Teu querer, Senhor, nos dando força e nos trazendo consolação, nos exortando a confiar em Ti somente. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ler alguns textos da Palavra de Deus. O texto principal de nossa pregação de hoje é o texto do Salmo 70, mas vamos ler primeiro o Salmo 124, que inclusive cantamos, foi o primeiro cântico do culto, Salmo 124. Salmos 124. É um cântico de romaria ou de romagem, ou seja, era um salmo entoado quando o povo de Deus se dirigia a Jerusalém para as festas sagradas. Salmo 124 nos diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Agora sim, vamos para o Salmo de número 70, meus irmãos, que é o Salmo da pregação de hoje. Salmo 70. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre:
Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Aliás, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Este então é o Salmo 70, não é, de nossa reflexão nessa manhã. Deixa-me só garantir um pouco de reflexão. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós acabamos de cantar o Salmo de número 40, que é um salmo de socorro. E vamos ouvir uma pregação no Salmo 70, que também é um salmo de socorro. Inclusive, o cantaremos após o sermão. Justamente porque, assim como demonstrado pelo salmista, cada um de nós sabe o que é sentir desespero. Nós sabemos o que é a sensação do medo. Nós sabemos o que é desejar gritar por socorro e por alívio. É a experiência comum que nós temos como seres humanos. Isso nós aprendemos, não é, com esse salmista, justamente que quando estamos em desespero, com medo, nós temos um socorro, nós temos um refúgio, não estamos sós. O autor, tanto do Salmo 40 como do Salmo 70, é Davi. Se os irmãos notarem bem, vamos perceber que o Salmo 70 é como se fosse um tipo de resumo do Salmo 40. Especialmente porque a última parte do Salmo 40 é igualzinha praticamente ao Salmo 70 inteiro. Eu vou ler para os irmãos, Salmo 40, versos 14 a 17, que diz bem assim: Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, ou então, bem feito, bem feito. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja Deus, ou o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esse é o Salmo 40, a última parte. Perceba, é basicamente igual ao Salmo 70, meus irmãos. Nós vamos ouvir então um sermão com o título Devemos lembrar que Deus é o nosso socorro. Esse é o foco de Davi em compor esse salmo. Foi o que ele quis. Nesse Salmo 70, meus irmãos, identificamos então que Davi, ele compôs esse salmo justamente para ser cantado, não é, pelo povo de Deus. Era um salmo para ser cantado realmente. E não somente isso, mas era um salmo que lembrava, que na verdade recordava como Deus cuida do seu povo e como o Senhor não abandona os seus servos. Davi tem esse objetivo aqui. E podemos observar justamente no verso 1, quando Davi ora bem assim: Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. O salmo tem uma estrutura bem simples para compreendermos, irmãos. O verso 1 e o verso 5 são um pedido de socorro da parte de Davi, formando uma espécie de sanduíche, onde o verso 1 é o pão, o verso 5 também é o pão, e o que temos no meio, que são os versos 3 e 4, são o recheio desse sanduíche. Isso é bastante simples, ou seja, basicamente o salmo é isso: socorro, recheio, socorro. Praticamente isso. Davi começa com socorro e termina com socorro, pedindo a Deus socorro, no caso. Não sabemos exatamente, meus irmãos, qual era o contexto, a ocasião. Davi não revela isso. Apenas diz que, na verdade, havia a necessidade de orar, e orar desesperadamente por Deus. Ele não fala quem eram os seus perseguidores ou qual era a situação exata, mas ele fala que realmente precisa da ajuda de Deus de maneira urgente. Podemos então ter uma boa noção, porque Davi, na verdade, passou por várias aflições, por várias perseguições. De repente, o contexto aqui poderia ser a perseguição lançada pelo rei Saul contra Davi. Ou então, mais tarde, quando ele já era rei, não é, pela traição de seu filho, quando ele foi expulso de Jerusalém, traído por seu filho, traído por homens de confiança. Há realmente possibilidades aqui de entendermos assim. O ponto aqui, meus irmãos, é que Davi traz à memória, neste salmo, um momento difícil de sua vida. Um momento onde ele estava realmente afligido, em uma luta, em um perigo extremo, ao ponto de gritar por socorro. Então não é uma coisa simples aqui que nós temos, meus irmãos. Davi, quando fala aqui, ele demonstra um senso de urgência muito grande, porque, percebam, no verso 1, ele fala 2 vezes a mesma palavra, apressa-te, e repete a palavra no verso 5, também dizendo a mesma coisa, apressa-te. Essa repetição, então,
mostra para nós que realmente aquela oração era uma oração desesperada de Davi. Era um perigo eminente. É mais ou menos assim, como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda, e é para ontem. É para ontem, Senhor. Tipo, anda logo, Senhor, seja rápido, senão eu vou morrer. Ou seja, Davi realmente estava orando de maneira desesperada, pedindo a Deus por socorro. Eu pergunto aos irmãos: vocês já passaram por uma situação assim, de perigo eminente, de medo repentino, onde vocês tiveram essa reação de gritar por socorro, ou mesmo de agir de forma rápida? Para os irmãos terem uma ideia, eu posso dar um exemplo aqui. Se um pai de família, quando está já na cama com as luzes apagadas, no meio da noite ele ouve o grito de uma filha, de um filho, esse pai de família, ele rapidamente se levanta de sua cama e ele nem olha por onde ele está andando. No escuro mesmo, ele vai e corre até o quarto dos seus filhos, porque ele é tomado de um desespero muito grande para salvar seus filhos. Esse é um instinto de defesa que o Senhor nos deu. Ele nos criou assim. Quando o Senhor nos dá a bênção de termos filhos, não é? Os pais, eles são, digamos assim, acionados muitas vezes com esse senso de socorro, de perigo, e eles ficam realmente alertas com relação aos filhos. Muitas vezes, os pais sabem muito bem, quando os filhos são pequenos, eles às vezes vão cair de uma cadeira, de uma cama, e nós rapidamente tomamos uma atitude tão intensa, que nós conseguimos salvar a vida do filho. Nós pulamos, colocamos a mão, os nossos reflexos ficam aguçados de maneira muito rápida e conseguimos livrar um filho de bater uma cabeça no chão, de cair de um lugar alto. Isso acontece, não quer dizer que é uma coisa infalível, mas nós temos isso, esse senso de proteção, não é? Ou seja, dá para entendermos mais ou menos essa questão do desespero, da intensidade. É como se houvesse em nós um sistema de defesa automático, ele é acionado automaticamente. Quando o perigo vem, nosso corpo ele é repleto de adrenalina, não é? E nós, então, somos movidos a fazermos alguma coisa. E nós fazemos sem pensar muitas vezes. Quantos não podem falar sobre experiências de, por exemplo, terem pulado muros altos, ou então atravessado cercas com muita velocidade para salvar a própria vida? Nós sabemos o que isso... Quando a gente passa, de repente, olhamos para trás e pensamos assim, quando passa, né, aquele medo: como é que eu fiz isso? Como é que é possível fazer uma coisa dessa? Eu nem pensei, eu simplesmente agi. Só que essa é a nossa possibilidade de ação. A pergunta é então: e quando não podemos fazer nada? E quando o perigo é eminente, é claro, e nós não temos condições de fazer absolutamente nada? Quando isso acontece? Qual é a outra reação que nós temos diante do medo? Quando estamos completamente impotentes? É pedir a Deus por socorro. Até pessoas que vivem zombando da igreja e até dizendo que são ateus, muitas vezes na hora de um perigo clamam por Deus. Meu Deus! É a nossa reação, pedir socorro àquele que é maior do que nós. Pedir a Deus que nos ajude. A oração de Davi é justamente isso. Ele ora para que Deus se apresse em salvá-lo. O perigo que ele está vivendo ali, ele é claro, ele é eminente, ele está acontecendo ali. Ele demonstra desespero, tipo: Senhor, agora, rápido, senão eu vou morrer. Faça alguma coisa logo, me salve. O primeiro verso, meus irmãos, é um suspense realmente. Porque Davi ora justamente assim: Senhor, me salva, me livra logo. Se apresse em me salvar. Mas a questão, meus irmãos, do perigo vivido por Davi era causado por inimigos que ele sabia muito bem. Era uma perseguição. Talvez ele estivesse encurralado, talvez numa caverna, fugindo. O fato é, havia realmente um levante contra Davi, contra a sua vida. E é exatamente isso que ele expressa neste salmo. Ele começa não pedindo socorro, mas ele começa a falar sobre essa perseguição nos versos 2 e 3. Ele fala bem assim: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Assim Davi ora. Na primeira parte do recheio deste salmo, Davi, de forma imprecatória, ele ora a Deus. E o que é isso? Uma oração imprecatória. O que significa? Que palavra complicada é essa?
Uma oração imprecatória é simplesmente isso. É uma oração, não é, que o servo de Deus faz pedindo a Deus que ele destrua os seus inimigos. Isso é uma oração imprecatória. Certo? É pedir a Deus que os maus, aqueles que se levantam contra o seu povo, sejam destruídos. Aqueles que querem o mal do povo de Deus. Basicamente, então, é uma oração, meus irmãos, em que nós pedimos a Deus que condene os inimigos do povo de Deus, que traga nesse sentido até maldição sobre aqueles que estão se levantando contra o povo de Deus. Na primeira parte do recheio do Salmo 70, temos então justamente essa oração imprecatória. Davi está orando a Deus justamente assim: Senhor, destrua os inimigos, não é? Impeça aqueles que querem o meu mal, envergonhe eles, Senhor. Essa é a oração de Davi. E na verdade, meus irmãos, os salmos estão repletos disso. Repletos. Há muitas orações imprecatórias nos salmos, e nós cantamos esses salmos. E devemos continuar a cantar esses salmos. Algumas pessoas ficam até constrangidas, mas devemos cantar sem constrangimentos, porque é a palavra de Deus, é a verdade do Evangelho. Alguns dos salmos imprecatórios que nós cantamos, por exemplo, posso citar aqui o Salmo 1. Nós cantamos o Salmo 1. E no Salmo 1 nós cantamos que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. No Salmo 2, por exemplo, também, nós cantamos que Deus vai acender a sua ira contra aqueles que não amam o seu filho. Assim também no Salmo 3, nós cantamos, não é, algo que tem a ver também com a derrota dos ímpios, com eles serem impedidos. No Salmo 37 também, é bem importante isso, o salmo que mostra esse contraste, é um salmo onde o salmista, que é Davi também, está falando justamente sobre como Deus vai desarraigar os ímpios deste mundo. Como ele vai destruir os ímpios. Ou seja, são salmos proféticos, de imprecações proféticas. No Salmo 137, nós cantamos algo realmente duro. Lembremos que o Salmo 37 é um salmo onde nós lembramos de que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles foram humilhados. É isso que se canta no Salmo 137. E neste salmo, no final deste salmo, na verdade, o salmista vai dizer que feliz ou bem-aventurados são aqueles que esmagarem os filhos dos babilônicos nas rochas. Parece uma coisa muito severa, muito dura, meus irmãos, mas está na palavra de Deus assim, justamente assim. O Salmo 139 também, que já cantamos aqui no culto, é outro salmo extenso, que apresenta a glória de Deus e que mostra, assim, o furor contra os ímpios que não dão glória a Deus. Até o salmista Davi, ele pede para que Deus sonde seu coração e vê se de repente não havia um caminho mau no seu coração, se não estava sendo injusto em falar assim. São orações imprecatórias, proféticas, que falam contra aqueles que se levantam contra Deus. São ameaças que Deus faz aos ímpios, meus irmãos, para o dia do juízo. Alguém poderia pensar então, mas pastor, nós não deveríamos usar nossa boca somente para abençoar as pessoas? Nós não somos chamados para amar o próximo, como então nós vamos pedir a Deus que destrua os nossos inimigos? Não é o nosso próximo. Uma coisa que devemos entender, meus irmãos, é que as orações imprecatórias do servo de Deus são orações movidas pelo próprio Deus, inspiradas pelo próprio Deus. Então, em última análise, o que nós lemos acerca dessas orações severas contra os ímpios, na verdade, é Deus falando da sua justiça e da sua ira contra aqueles que rejeitam a sua palavra, contra aqueles que se levantam contra o Senhor. Então não temos que ter nenhum tipo de receio, porque as orações que temos nos Salmos contra os ímpios não são opostas ao amor de Deus. Muito pelo contrário. Essas orações imprecatórias, elas admitem que o mal existe. Elas admitem que as pessoas, muitas vezes, se levantam contra Deus e odeiam o seu povo. É isso que acontece. Então não temos que temer em cantar assim. Temos que cantar este salmo sim, pois não há maldade, não é combater o mal com o mal, mas é apenas a justiça de Deus declarada pela boca dos seus servos. Esse é um ponto muito importante aqui. Então, meus irmãos, não é uma questão de egoísmo, nem vaidade no servo de Deus. Tem nada a ver com um tipo de vingança pessoal. Não é como a música Sabor de Mel. Entende? Não é para causar inveja em ninguém. E também não é para amaldiçoar uma pessoa em particular, desejar o mal para alguém em particular. Não.
Até mesmo porque nós vemos em Tiago 1, verso 20, porque a ira do homem, observe, não produz ou não opera a justiça de Deus. Entende? Então não é porque que nós estamos irados que Deus vai se irar também contra os ímpios. Não. Mas é o contrário. É porque Deus se ira contra os ímpios que nós também temos que nos indignar contra isso. Nós não podemos falar do ímpio nesse sentido, daquele que se levanta contra Deus, como se ele não fosse culpado. Temos que admitir que Deus está irado contra o mundo, porque o mundo é um mundo pecador. E como servo de Deus, não devemos ser contrários a isso. Sim, devemos orar ao Senhor. Deus, haja com justiça. Opere a tua vontade, e nós sabemos qual é a vontade de Deus. É uma vontade justa, perfeita e santa, onde nós oramos que Deus envergonhe todos aqueles que se levantam contra Ele e que se levantam contra a sua igreja. Essa é uma oração lícita e que sim, deve ser feita. Que Ele envergonhe. Muitas vezes, o envergonhar dessas pessoas não é a destruição literalmente delas, mas é a destruição da sua velha natureza. Quando nós oramos assim também desejamos que Deus, para impedir os planos dos ímpios, no meio daqueles ímpios, Ele chame seus eleitos, Ele transforma o coração das pessoas, Ele haja com misericórdia também, e Ele salve aquelas pessoas daquela vida ímpia, meus irmãos. Desse jeito. Né? Por exemplo, se podemos olhar um pouquinho na história, na mitologia nórdica, quando eu falo de mitologia nórdica, seria o conto, o mito, as histórias, digamos assim, não é, que os nórdicos eles contavam. E até em algum momento da história, essa mitologia foi algo realmente religioso. Aquilo que nós vemos, por exemplo, nos filmes de heróis hoje, como por exemplo Thor, Odin, Loki, um dia esses personagens de filmes de herói foram cultuados como divindades. Entende? A cultura nórdica era assim. E os nórdicos, eles criam também no Apocalipse. O nome do Apocalipse deles, no caso, o final de tudo, era Ragnarok. E o Ragnarok, ou o final dos nórdicos, aconteceu. Como que aconteceu? Com a destruição deles? Não. Com a conversão deles. A cultura cristã se expandiu, influenciou, e então os chamados vikings acabaram. Olha só. Então, quando nós oramos a Deus que sua justiça venha, nós também pedimos a Deus nisso, que Ele opere a sua misericórdia e Ele vença o mal nesse sentido na vida das pessoas. Muitos não creem em Deus e sim, serão destruídos no final, mas aqueles que são do Senhor, que são eleitos dEle, Ele transformará aquilo que é mal no que é bom, no que glorifica o seu nome. E isso é justo e devemos orar para que Deus opere sua justiça. É justamente isso que Davi está fazendo aqui. Ele está clamando a Deus que faça com que os planos ímpios caiam por terra. Que a maldade planejada contra o povo de Deus seja completamente frustrada. Nós devemos clamar a Deus por isso, meus irmãos. Há tantos inimigos do povo de Deus. Percebam, não existe um ódio do mundo contra um cristão em particular. Isso não faz sentido. O que existe no mundo é ódio contra Cristo. Mas a maneira como o mundo, não é, tem para atingir, nesse sentido, a Cristo, é, na verdade, atingir seus cristãos. As pessoas não podem ir contra o Senhor. É loucura. Do céu o Senhor ri das pessoas, dos ímpios que se levantam contra Ele. Então, qual é a maneira que o mundo encontra para afrontar a Deus? Perseguir a igreja. É desse jeito. Então, observem que a igreja de Cristo, ela está cercada de inimigos. Aonde há uma igreja fiel, aonde há cristãos fiéis, o mundo está de olho e procurando tragar, derrubar, destruir o tempo todo. Todas as revoluções culturais, ideológicas, tudo aquilo que vem para mudar os costumes e os princípios são ataques do mundo contra a igreja. Não pensem, meus irmãos, que atitudes políticas, por exemplo, como, por exemplo, aprovação de pautas pró-aborto, aprovações de ideologia de gênero, todo esse tipo de maluquice e de revolução cultural, infelizmente, nós temos que dizer que é um ataque à igreja de Cristo. Primeiramente, é ataque a Deus e, em seguida, contra a sua igreja. Porque os revolucionários, aqueles que odeiam o povo de Deus, eles sabem muito bem que pelo poder do Estado, pela influência do Estado, descriminalizando certas coisas e criminalizando outras, como, por exemplo, a ideia de homofobia, em que o cristão, basicamente, acaba sendo
homofóbico. Se nós discordarmos das pessoas, somos taxados como criminosos. E isso cada vez mais vai se intensificar. E isso são levantes do mundo contra a igreja. Nós temos que orar a Deus com relação a isso. Deus, faz com que os planos dos ímpios não prosperem, que caiam por terra, que aquilo que estão planejando contra nós não seja derrubado, seja envergonhado, que eles se envergonhem em tentar contra o povo de Deus. Ou seja, o Salmo nos conduz também a clamarmos a Deus, meus irmãos, contra essa maldade, porque o mundo zomba dos cristãos, o mundo persegue sim a igreja. O nosso alento nesse Salmo é o que Davi acaba ensinando aqui. É que apesar de tudo isso, nós temos Deus para confiar. Por isso, lemos, por exemplo, no Salmo 37, verso 9, quando o Senhor diz: porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados daqui. E desarraigar, imagine, para quem já trabalhou em roça ou tem uma horta em casa, sabe muito bem. Não é? Quando você vai desarraigar ou uma árvore, ou então uma mudinha, o que seja, você arranca aquilo com força. É um arranque violento, você tira todas as raízes, tira tudo, não é, daquela planta da terra, tira tudo. Isso é desarraigar. Ele está dizendo aqui, porque os malfeitores serão desarraigados. Olha a contraposição. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia esse mundo será nosso, não dos ímpios. Verso 4, ele diz bem assim: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Percebam, ele ora pedindo a Deus que os ímpios sejam envergonhados, mas agora também ora pedindo a Deus que todos os que o buscam, que buscam a Deus, não é, eles se alegrem. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Na segunda parte do recheio deste salmo, Davi dedica a sua atenção aos filhos de Deus. É uma contraposição: que Deus destrua os ímpios, mas que abençoe os que o temem. Que que os ímpios, na verdade, sejam envergonhados e confundidos, mas que o povo da aliança tenha alegria e que adore a Deus ainda mais. Percebam o teor da oração. Que coisa maravilhosa, então, observamos isso, meus irmãos. Que existe uma preocupação, não é, com o povo de Deus, principalmente com a glória de Deus aqui. A maravilha está em Davi, né, naquilo que Davi orou pedindo que Deus pudesse abençoar o seu povo, mesmo estando numa situação difícil, não é? Para que o povo ainda adorasse ainda mais a Deus, no meio de uma oração de socorro. Davi está orando por socorro, é uma oração de desespero, mas mesmo assim, o que ele pede é que o teu povo te engrandeça, Deus. Que o teu povo te engrandeça. Esta, então, meus irmãos, é a atitude piedosa que precisamos ter diante das nossas tribulações. Temos que aprender com Davi aqui. Não faz sentido sermos reclamões e nos preocuparmos apenas com os nossos medos e dores. Não faz sentido, não é? E fazermos dos nossos problemas algo central em nossas orações. Não. Mesmo quando passamos por lutas, nossa preocupação maior, meus irmãos, deve ser de que Deus seja glorificado em nossas vidas. Porque se não for assim, a nossa luta é um desperdício. Entendam, o sofrimento tem um sentido, tem um objetivo na vida cristã. E é a glória de Deus, é a nossa maturidade, é o nosso crescimento na comunhão com Deus, é aprender mais do Senhor. Se não há aprendizado real, se nós não estamos buscando isso, então para que não serviu o sofrimento? Para quê? Não é nada sábio e é um desperdício se passamos por tribulações e não saímos dela maduros. Nós temos que aprender, não é? Aprender principalmente a confiar em Deus. A atitude de Davi de louvar a Deus, mesmo com medo, mesmo desesperado, nos ensina que devemos também louvar a Deus, independente das circunstâncias. Independente disso. E que aprendemos a louvar a Deus justamente no meio das tribulações. Que Deus confunda os ímpios, mas que leve seu povo a adorá-lo ainda mais. Isso significa, tanto em nossa vida pessoal, como também pensando em toda a igreja, ao ver o perigo, o ódio do mundo, as perseguições e todas as dificuldades que vêm daí, que devemos pedir a Deus: Senhor, mesmo que os ímpios se levantem contra nós, faz com que aqueles que amam a tua salvação se alegrem
em ti? Olha, tribulação não falta. Sim, a cristandade no mundo inteiro padece, sofre. Não podemos desperdiçar as lágrimas dos cristãos, as nossas lágrimas. Temos que pedir a Deus que em tudo isso o seu nome seja glorificado, que nós venhamos bendizer ao Senhor e que venhamos aprender mais com Ele. Nossa experiência, o que devemos desejar, meus irmãos, é uma experiência, em alguma medida, semelhante à de Jó. Jó era um homem piedoso e fiel a Deus, mas depois de perder tantas coisas e ser tão ferido, tão humilhado, ele não terminou pior do que o seu começo. Não. Ele terminou muito melhor. Ele mesmo reconheceu que naquele momento, de verdade, ele conheceu a Deus. Ou seja, o Senhor nos leva, assim, a momentos difíceis para que venhamos conhecê-lo ainda mais, o que é, digamos assim, o que é o nosso bem mais precioso, conhecer a Deus. Estamos aqui para isso. Estamos aprendendo sobre isso, não é? E então, engrandecer o nome de Deus. E aí, Davi continua, e ele vai fechar agora o seu sanduíche, vai colocar a última parte do pão, né? Ele vai fechar o seu sanduíche. Ele vai dizer bem assim no verso 5: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Não te detenhas. No término, Davi assume, meus irmãos, a sua condição diante de Deus e das suas circunstâncias. Ele assume quem ele é de verdade. Ele vai dizer isso: eu sou pobre e necessitado. Pensemos bem sobre isso. Pensemos bem sobre como o ser humano, em oposição a esse pensamento de Davi, gosta de se sentir poderoso. Nós, seres humanos, gostamos de ter a sensação de que temos o poder, de que somos nós quem realizamos as obras, de que somos nós quem providenciamos o nosso livramento. Nós gostamos de fantasiar isso. A nossa fantasia do nosso poder é tão clara que nós, eu digo a humanidade, produzimos filmes, não é? Séries, livros que mostram como nós, seres humanos, vamos dar uma solução para os nossos problemas. Essa é a prepotência humana, não é? É achar que realmente pode, é achar que nós somos realmente bons e fortes. E o que Davi mostra aqui é totalmente o contrário. Quando ele ora dizendo, sou pobre e necessitado, o que ele está admitindo é, na verdade, eu não sou tão forte assim. Eu não sou bom assim. Eu sou um pobre e necessitado, eu sou um miserável, é o que ele está dizendo. Eu não sou aquilo que geralmente a humanidade imagina. Eu não quero ter essa visão errada de mim mesmo, porque eu sei quão fraco eu sou. É isso que precisamos. Davi sentiu que era impotente, meus irmãos, diante da situação que ele estava vivendo. E ele teve que reconhecer que era pobre e necessitado. Essa é a carência humana, meus irmãos. A carência humana é justamente essa. O homem foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu algo por causa do pecado. E esse pecado lhe deixa em carência. Ele não tem conhecimento de Deus, ele não busca Deus e acha realmente que tem condições. As pessoas gostam de se ver, o ser humano gosta de se ver como rei. Como rei, como quem tem poder de verdade. Nos enganamos, nos iludimos com a moda, com a pompa de nossas roupas, mas na verdade, nós não somos reis. Nós não somos poderosos. A verdade é que a humanidade, não é, vive uma vida assim, como cegos, pobres e nus. É uma humanidade escrava de seus próprios desejos, de seus pecados, e não consegue enxergar a situação terrível em que se encontra. Me digam, meus irmãos, o que a humanidade poderia fazer? O que o ser humano poderia fazer diante das tsunamis que aconteceram em 2004, em 2011, na região da Ásia? Aquelas tsunamis, não é, provocada por maremoto, por o mover de placas tectônicas no mar, fez com que as ondas se agitassem e uma quantidade gigantesca de água fosse para alguns países. Águas, não é, em uma grande proporção que o ser humano não conseguiu controlar. E a água invadiu
casas, invadiu a cidade toda e muitas pessoas morreram. O que a mulher pode fazer diante disso? Nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada. As pessoas foram pegas de surpresa. Estavam ali, de repente a água chegou e levou a todos. Sabe? E o ser humano ainda acha que é alguma coisa. Enquanto o ser humano não consegue resolver um problema de uma tsunami, de uma grande onda, não é que destrói tudo, Deus revela em sua palavra no Salmo 29 que Ele preside, que Ele governa os dilúvios e para sempre governará. Olha a diferença. Não é? Olha a diferença. E o próprio Senhor em Isaías 45, verso 7, é quem diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Ou seja, as calamidades, as adversidades, o Senhor está dizendo: eu providencio todas as coisas. Uma coisa que alguns que se dizem cristãos têm medo de assumir, mas que nós reformados não precisamos deste medo. O que nós precisamos fazer agora é dar glória a Deus por isso. Nós temos que dizer: sim, Deus é o autor da tsunami. Não é força da natureza, isso não existe, negócio de força da natureza, mãe natureza, isso não existe, é Deus, é o Senhor operando o seu poder, mostrando aos homens que eles não são nada, que diante deles são vermes. Essa é a realidade, e mesmo assim o ser humano não se toca, não se prostra diante de Deus, mesmo paralisado de medo, não consegue reconhecer quem é Deus. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser chocados. Às vezes, precisamos ser confrontados para sabermos de fato quem somos e que nós não podemos fazer. João Calvino, grande reformador, ele afirmou no primeiro livro de suas Institutas que, na verdade, o homem ele não pode conhecer a si mesmo se primeiro ele não conhecer a Deus, ele não contemplar a Deus. Então ele se vê diante do Senhor para ele saber o quão miserável ele é. É o conhecimento de Deus, de sua palavra, que nos leva ao conhecimento de nós mesmos para percebermos que somos pequenos, que nós não temos poder coisa nenhuma, que é uma ilusão, não é? E então, somente quando nós somos conscientizados de nossa pequenez, de nossa fragilidade, é que pedimos socorro, é que pedimos ajuda. Enquanto nos iludimos imaginando, nós damos conta, nós não queremos a ajuda de ninguém. Nós somos assim. Se eu sentir que eu posso fazer alguma coisa, eu não peço a ajuda dos outros. O ser humano é assim. E o ser humano é tão prepotente que ele concebe em sua mente que nós somos capazes de nos salvar da condenação eterna. A maioria das pessoas pensa assim. A maioria dos seres humanos imaginam que, no final de tudo, não é, eles serão considerados por causa de suas obras. Eles conseguirão obter salvação porque se esforçaram. Mas aí vem o Senhor Deus com sua palavra e nos diz que nós não podemos, que nós não temos poder. Ele vai dizer quem é que tem poder. Salmo 62, verso 11, nós lemos: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus, meus irmãos. Jó teve esse entendimento. Por ser levado a uma situação terrível em sua vida, por perceber que ele não tinha controle de nada, por ser humilhado, ele vai dizer isso em Jó 9, verso 4, diz bem assim: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Olha a concepção de Jó, dizendo para Deus: sua é a sabedoria. Não é? A sua sabedoria, Senhor, é profunda. Seu é o poder. É um poder imenso. Quem tentou ir contra o Senhor e permaneceu ileso? Davi se viu assim. Ele se viu como pobre e necessitado e, consequentemente, que precisava de Deus, que precisava do socorro do Senhor, de sua ajuda de maneira urgente, porque Deus é o libertador. Davi compreendeu isso. E eu pergunto aos irmãos, e cada um reflita pessoalmente nas perguntas: o que precisamos perder para reconhecer que nós não podemos? O que precisamos perder para reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas? O que nós precisamos, passar em nossas vidas para reconhecer que o Senhor é soberano e não nós? Às vezes, nós temos que passar por muitas situações difíceis para reconhecer isso.
Quando nós imaginamos que somos bons demais e fortes demais, temos que lidar com situações drásticas para reconhecermos então, por meio da dor, que nós não somos quem pensamos que somos. Mas que Deus é o Todo-Poderoso. Jó precisou ser humilhado. Davi, nesse contexto do Salmo, precisou, não é, estar em perigo. Imagina só, um grande herói de guerra, um grande guerreiro com medo de morrer. Ele precisou passar por tudo isso para então aprender que ele não passava de um pobre e necessitado e que precisava de maneira urgente da ajuda de Deus. Eu quero então concluir perguntando: o que podemos então, meus irmãos, fazer diante das situações? Tentar, com a força do nosso braço, ou confiar em Deus? O que vemos aqui, meus irmãos, é que nós não somos diferentes de Davi neste salmo. Nós não estamos em uma posição melhor do que ele. Apenas temos dificuldade de entender isso, de enxergar a verdade. Por isso Deus mesmo nos revela a verdade. E a verdade é que só estamos de pé, só estamos aqui e temos esperança porque Deus renova as suas misericórdias a cada manhã. Que sem as misericórdias do Senhor, nós não podemos prevalecer. Essa é a realidade. Essa é a verdade revelada pelo Senhor. Somente quando entendemos a verdade sobre a nossa fragilidade e carência, oramos assim. Só quando entendemos. Aquele que acha que não precisa de Deus não consegue orar. Sabia disso? Uma pessoa que não entende que necessita de Deus de verdade, essa pessoa não consegue orar. Não dá. A pessoa sente como se estivesse lançando palavras ao vento, porque ela não crê no Deus Todo-Poderoso. Ela acha que não precisa dele. Ela não consegue orar. Então, quem sabe disso, vai orar, por exemplo, aquilo que nós lemos no Salmo 79, verso 11, quando é dito assim: cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço preserva os condenados à morte. Esta é a verdade, meus irmãos. Davi ora por sentir condenado à morte, e nós já nascemos na morte. Nós nascemos espiritualmente mortos. Sem a graça de Deus, o nosso destino comum é a condenação. Nós não nascemos bons e somos contaminados. Nenhum bebezinho neste mundo nasce bom e ele vai aprender o que é ruim depois. Não, ele já nasce ruim, mau, pecador. E o nosso destino comum é justamente esse: é nascermos e caminharmos para o abismo da condenação. Essa é a realidade humana. A novidade aí é a graça de Deus que nos livra desse mal. Precisamos saber a verdade de quem nós somos para que venhamos depender somente do Senhor. Somente do Senhor. Davi ora porque ele entende isso. E Deus, não é? É somente Deus que nos livra da condenação. Como no Salmo 136, verso 12. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Esse é Deus. Por isso podemos fazer coro com o salmista. Como o salmista no Salmo 115, do verso 1 a 3, ele fala bem assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam os gentios, não é o questionamento do mundo, onde está o teu Deus? Mas a resposta é: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Ou então, no Salmo 73, essa é a concepção do salmista, versos 25 e 26, quando ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti? Ele está falando isso para Deus. E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, ou seja, eu sou fraco, eu posso não ter forças, eu não posso não suportar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que reconheçamos, meus irmãos, rapidamente a nossa pequenez, para que possamos buscar ao Senhor de verdade. E lembrar, antes que o perigo chegue, que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Que possamos lembrar que é nele que nós podemos confiar. Como lemos em Isaías 26, verso 4, como é dito: confiem, não somente em um momento. É dito: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Essa é a segurança que recebemos dele. E que lembremos
que para nos livrar da condenação terrível ao inferno, o maior de todos os perigos, aquilo que há de mais terrível, Deus providenciou que o seu Filho viesse para este mundo, assumisse a nossa natureza, e para que houvesse paz entre nós e Deus, Ele nos substituiu na cruz e recebeu em sua própria vida, em seu corpo e em sua alma, a pesada ira de Deus contra os pecados que Ele não cometeu. Para que então, meus irmãos, recebêssemos essa paz e pudéssemos, ao final de tudo isso, dizer: engrandecido, louvado seja Deus. Como o Salmo 40 que nós cantamos antes do sermão, verso 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É Deus fazendo tudo. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. É para aí, não é, que o Senhor nos guia, para reconhecermos que o nosso socorro está nele. Davi orou desesperado, mas pediu a Deus que os ímpios fossem envergonhados, mas que o seu povo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo ele sendo nesse sentido alvo, mesmo ele sentindo a dor e sofrendo, ele orou preocupado com a glória de Deus e que o seu povo continuasse a bendizer o seu nome. Muitas pessoas hoje, que se dizem cristãs, elas querem louvar a Deus só quando tudo vai bem, só quando as coisas estão dando certo, só quando elas sentem que estão prosperando. Mas quando a pessoa tem que lidar com a doença, com algum tipo de problema, com algum tipo de acidente, com algum tipo de derrota na sua vida, não quer louvar a Deus. Davi estava numa situação de perigo, de vida ou morte, dizendo que o teu povo, aqueles que te buscam, continuem a te glorificar, bendigam o teu nome. E também venhamos fazer isso, meus irmãos, porque Cristo já passou pelo pior, por aquilo que nós não precisamos passar mais. Toda a luta que tivemos nesse mundo é pequena à vista da agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas recebeu a ira de Deus por nós. Agora temos paz com Deus e podemos sim, com o coração livre, bem dizer ao Senhor. Essa foi a oração de Davi, deve ser também a nossa oração. Que todos aqueles que temem ao Senhor possam bem dizer o seu nome. Amém? Graças a Deus. Vamos então cantar o Salmo 70, não é? Salmo 70. Prazate, ó Deus, em me livrar. Salmo 70. Cantemos então. Prazate, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir, tenha vergonha e confusão, que em minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer, amparo meu libertador.
Ó Senhor, nosso Deus. Graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração, falou à tua amada igreja, fortalecendo em nós a fé, a verdadeira fé no Evangelho, para sabermos que podemos confiar no Senhor para todo sempre. Pois tu és o Deus misericordioso, mas também todo-poderoso e cheio de glória. E o teu poder é sem igual, e é o Senhor quem nos garante cuidado. É por isso que o nosso socorro está no Senhor. É por isso que o nosso socorro não está em nós mesmos, não está, ó Deus, na capacidade humana. Em canto nenhum deste mundo, em lugar nenhum, podemos encontrar socorro verdadeiro. Somente no Senhor temos segurança. Pois o Senhor nos tirou de um poço, nos tirou, ó Deus, de um lamaçal, onde estávamos atolados, completamente atolados, sem conseguirmos sair, afundando cada vez mais na lama. Foi o Senhor quem estendeu a mão e nos tirou dali, e o Senhor nos colocou em uma rocha segura, a rocha que é Cristo, a rocha de nossa salvação. Por isso, ó Deus, te louvamos e suplicamos a Ti que nos ajude a confiar no Teu cuidado, que não venhamos nos iludir, Senhor, imaginando que nós podemos providenciar. Nós temos que fazer muitas coisas por questões de prudência, mas não nos deixe, ó Deus, confiar em nós mesmos, confiar em nossos mecanismos, pois não é isso que nos garante. Não são as portas de nossas casas, não são nossas trancas tecnológicas, cadeados, correntes, que nos mantém seguros neste mundo. É o Senhor, é somente o Senhor. Nenhuma porta neste mundo pode impedir o mal contra a nossa vida. Só o Senhor nos guarda, só o Senhor nos livra do mal. É por isso que a Ti oramos. E mais do que isso, ó Deus, pedimos ao Senhor também, assim como Davi, no Salmo 70, e no Salmo 40 também, que possamos, mesmo diante das dificuldades, das lutas, lembrar da Tua glória e buscar ao Senhor de todo o coração e realmente desejar que em tudo isso possamos aprender a Te bendizer mais e mais. Ó Senhor, continua a nos abençoar, a nos guardar durante todo este dia. Oramos por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por aqueles que estão angustiados ou com medo. Ó Deus, traz consolo e fortaleza. Oramos por aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, que estão passando mal ou sofrendo fisicamente. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, para que possam estar bem pelo Teu poder e serem gratos a Ti por tudo. E oramos também, suplicando ao Senhor, que trabalhe em nosso coração, para que logo mais à noite haja alegria sincera por podermos sair de nossos lares e estarmos aqui para Te bendizer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos cantar mais um salmo, não é? De contraste. Mais um salmo de Davi, que é o Salmo 3. Melodia de Amazing Grace, não é? Cantemos então o Salmo número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escuta
final. Esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Que oremos assim, pedindo a Deus que abençoe o seu povo. Vamos fazer juntos, meus irmãos, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, para encerrarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, amém, amém. Terminemos então cantando o Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. Cantemos então. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
agora e para sempre. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.